Eu tenho certeza que você já viu vídeos por aí prometendo milagres. E principalmente se você está endividado. Então, existem pessoas que dizem assim: você vai sair das dívidas muito rápido, muito fácil. Eu prometo que com o meu curso isso vai acontecer. Só que não é bem assim. Para sair das dívidas é preciso tempo, é preciso planejamento, é preciso organização, é preciso dedicação. E se você está disposto a tudo isso, fica aqui que a gente vai falar sobre isso agora. Eu sou a Ariane Cedrais, esse é o canal Contas Comigo. E para você sair das dívidas, é preciso seguir um plano. É preciso que você se dedique a isso. A situação de endividamento, ela ocorre por diversos motivos, né? E aí, o primeiro ponto para você sair da dívida é justamente esse: saber o porquê você está endividado. Ariane, mas isso é simples. Eu estou endividado porque eu não paguei as minhas contas. Mas a questão é essa: você não fica endividado quando se está inadimplente. O endividamento, ele é anterior, inclusive. Porque qual é o conceito de endividamento? É você ter muitas dívidas, estando elas pagas ou não, né? Você está em dia ou não. Então, você está endividado a partir do momento em que você tem contas a pagar. Então, se você tem parcelamentos no cartão de crédito, e aqui é no cartão de crédito e não do cartão de crédito, ou seja, você não está parcelando o cartão de crédito, mas sim, fiz a compra de uma geladeira em 10 vezes no cartão. Isso é uma dívida. Você tem um comprometimento futuro de pagamento. Isso é uma dívida. Então, quando você está endividado, envolve todas essas questões. Então, não é do dia para a noite que você acaba ficando numa situação em que o endividamento é prejudicial para a sua saúde financeira, física e mental também nesse caso, né? Então, você precisa ter atenção. Então, o primeiro ponto para resolver uma situação de endividamento é conhecer como você chegou nisso. Qual foi o caminho que você percorreu? E aí a gente cai de novo no autoconhecimento, no entendimento das nossas ações. Então você vai parar e pensar, tá? Por que eu estou endividado e qual é essa dívida e qual é a situação dessa dívida? Essa dívida ela está adimplente, ou seja, eu estou pagando todos os meses, ou ela está inadimplente, eu já não consigo pagar ela todos os meses. Isso vai ser um diferencial, inclusive para a forma como você vai lidar com essas contas. Porque se você está pagando todos os meses, ou seja, você está endividado, mas você está conseguindo sobreviver com essas dívidas, você precisa ter sempre atenção e controle às suas contas para que isso não vire uma situação de inadimplência. E para isso também você não deve fazer mais dívidas. A gente precisa ter um limite desse endividamento. Essas parcelas, elas devem estar dentro do seu orçamento e elas não devem ser muito elevadas. Você precisa conseguir pagá-las, né? Sempre com o seu salário. E não deve ultrapassar 30% do valor da sua renda. Então, é preciso ter muita atenção. Você não pode ter tanto parcelamento assim nos seus cartões de crédito. Mas é porque eu vou comprando, vai parcelando, é pouquinho. Mas isso traz uma bola de neve que vai, as parcelas se encontram e elas acabam gerando uma situação que é a de inadimplência, que você não consegue pagar. E aí você tem um outro momento que é justamente o de começar a restringir algumas coisas. Então você vai começar a precisar abrir mão de coisas que você fazia e que, de fato, se você fazia, eram coisas importantes para você. Então, já é uma situação mais delicada que você precisa olhar e que vai precisar de um tempo. Independente de estar adimplente ou não, para resolver uma situação requer um tempo,
Porque você vai precisar reestruturar a sua forma de viver, você vai repensar as suas despesas, você vai começar a fazer mais escolhas, né? Você vai ter que fazer escolhas entre uma coisa e outra. E fazer escolhas não é uma questão de mentalidade de escassez, como eu já ouvi algumas pessoas dizendo na internet. Não, é sobre saber usar o dinheiro de forma responsável, usar o dinheiro com responsabilidade, porque ele é finito. Então você tem que fazer escolhas. E você faz escolhas entre fazer uma nova dívida e pagar a dívida já existente. Isso, às vezes, é uma escolha consciente que você precisa fazer. Então, requer tempo, requer dedicação, requer organização. Então, você vai se organizar, você vai olhar as suas dívidas e vai dizer, ó, essas dívidas aqui que eu estou conseguindo pagar em dia, elas continuam dentro do meu orçamento e está tudo certo. Eu só não vou fazer novas dívidas. Mas as dívidas, chegou no momento em que você já não consegue mais pagar. Aí você vai olhar as suas dívidas e vai dizer, tá, como é que eu vou fazer para pagar isso? Como é que eu vou fazer esse planejamento? Não é simplesmente ir na instituição financeira, na loja, onde quer que seja, e tentar negociar. Se você não sabe quanto você pode pagar dessa dívida, a forma como você pode pagar e se isso vai ter um impacto no seu orçamento mensal e que daqui a 2 meses você não vai conseguir pagar de novo, não adianta renegociar. Então é preciso ter atenção com relação a isso. Você precisa saber quanto você pode pagar. Antes de negociar uma dívida, você tem que saber que você vai honrar aquela negociação. Por quê? Toda vez que você precisar fazer uma renegociação, ou seja, negociar novamente aquela dívida, você vai ter mais juros embutido ali, ou seja, ela vai ficando mais cara. Então, é melhor esperar, pensar, tomar ações que venham de acordo com a sua realidade. Não dá para pagar da forma como qual é a proposta, de acordo com a proposta. Então, espera um pouquinho, se organiza, faz uma renda extra, busca formas de diminuir despesas por um período para que você consiga, de fato, dentro daquele período, acabar com a dívida. Você não vai acabar a dívida de uma hora para outra. Você tem que saber que você vai passar por um processo de educação. Você vai passar por um processo de restrição momentânea. Você não vai simplesmente chegar assim, tô devendo, e aí agora eu preciso resolver isso nesse momento, porque eu passei um ano gastando loucamente, comprei tudo que vi pela frente na internet, agora eu preciso pagar, vou resolver isso de uma hora para outra. Você demorou um ano fazendo o estrago, você não vai resolver assim simplesmente, a não ser que você tenha ganhado na Mega Sena, que eu acredito que não seja o caso. Então é preciso passar por um processo de educação, de análise, de autoconhecimento para resolver aquela situação. Você vai trabalhar em si os caminhos. Obviamente que o caminho básico, que é fazer as contas, ver de que forma vai pagar, é essencial. Mas não vai ser só isso. Vai exigir de você mudança de comportamento. Vai exigir você abdicar de coisas que você gosta de fazer por um período, né? Nesse momento, vai ter que cortar o stream de série que você gosta, porque nesse momento esse valor você vai dedicar, né? Vai direcionar para o pagamento dessa dívida ou para a construção da reserva de emergência, que é essencial nesse momento. Só porque você está endividado, que é o momento que você realmente precisa de uma reserva financeira, para o caso de imprevistos, você não se endividar ainda mais. Ariane, qual dívida escolher primeiro? Que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Aquela que te dá mais dor de cabeça, aquela que te tira o sono. Se é a dívida de juros mais alto ou não, não é tão relevante, porque
A gente pode até pensar, paga a primeira mais cara, que instituições financeiras têm taxas de juros sempre mais caras. Mas, né, elas têm no longo prazo uma flexibilidade maior em relação a essa dívida. Então, talvez não seja essa que você deva começar primeiro, mas sim aquela que tira o seu sono. Muitas vezes é uma dívida que nem está negativada, é a primeira que você vai querer pagar, porque você está devendo a uma pessoa que precisa tanto quanto você de dinheiro, né? E aí você precisa optar por essa dívida que te dá mais dor de cabeça, que tira mais o seu sono por conta de outras questões e não necessariamente por conta dos juros. E você vai negociar cada uma delas. Você não precisa pensar na dívida dela como um todo. Você pode fracionar e ver, são 5 pessoas físicas e jurídicas que eu devo. E aí você vai uma a uma, vai de pouquinho em pouquinho. Você não resolve o problema todo de uma vez só. Você vai resolvendo. Porque se você botar ele todo, né? Quando você olha o grande, ele talvez pareça sem solução. Mas se você partir ele, botar ele em pedaços, você vai resolvendo de pedaço em pedaço, ele fica mais fácil de ser resolvido, certo? E aí, se você está numa situação de endividamento, qual é ela? É adimplente ou inadimplente? Você está pagando ou não está pagando? E o que você já tentou? Porque tem gente que já tentou sair das dívidas e não conseguiu, às vezes até em fórmulas mágicas apontadas na internet, mas não entendeu que precisa mudar o comportamento, precisa fazer outras análises pessoais, porque nem tudo é receita de bolo, nem tudo você vai fazer o passo a passo como funcionou para uma pessoa. Porque você é outra pessoa, a sua situação é outra, a sua realidade é outra. Então, sempre vai precisar de um olhar diferenciado. E você tem que ter a consciência disso para fazer esse olhar. Então, deixa aqui nos comentários se você já conseguiu sair das dívidas, como foi esse processo. É sempre bom conhecer essas histórias, porque a gente sabe que cada caso vai ser sempre um caso. E vejo vocês no próximo vídeo.